Muito boa noite para você que está acompanhando o nosso pós-jogo aqui na Papum TV Gingabet. Depois desse empate entre Operário e Paysandu pela quarta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, a gente fala direto aqui do estádio Germano Krieger, em Ponta Grossa, para dar início à entrevista com o técnico Luizinho Lopes. Recebemos algumas perguntas da imprensa de Belém, começando pelo Dinho Menezes, da Rádio Clube do Pará. O Paysandu jogou mais tranquilo e teve uma posse de bola mais equilibrada no jogo de hoje, professor? Boa noite. Bom, boa noite a todos. Bom, na verdade, a posse de bola hoje nós tivemos menos. Já vim várias vezes aqui, pela primeira vez eu vi o campo tão ruim para as duas equipes, dificultando um jogo de posse, muito ruim mesmo, a bola quicando muito. Aqui tem uma história de um campo bom, já joguei aqui eu acho que umas 7, 8 vezes. E hoje estava muito ruim para as duas equipes, dificultando muito. E esse jogo foi o que nós menos tivemos posse. Nos outros jogos que nós perdemos, nós tivemos posse do que todos os outros adversários e finalizamos bem mais também do que os outros adversários. Então hoje nós tivemos menos posse, finalizamos menos, mas conquistamos um ponto importante fora de casa. Agora a gente precisa ganhar dentro, porque sempre que você pontuar fora não seria um mau resultado. Óbvio que a gente precisa vencer, nós queríamos vencer, né, mas com relação à posse foi invertida, né, mas nós tínhamos também alguns bons contra-ataques e a gente poderia ter tido um melhor aproveitamento. Sobre essa questão da pontuação, é a segunda pergunta do Dinho. Que importância tem esse primeiro ponto na competição? Óbvio que nós queríamos vencer a partida, jogamos contra um adversário forte, o campeão paranaense, um time que tem bastante volume. Nós fizemos mudanças para oxigenar a equipe, né, após uma logística que é a nossa realidade, né, mas nós temos que não é usar isso como desculpa, é encarar como realidade. Nós sequer conseguimos treinar, no pós-jogo nós precisamos dividir o grupo para fazer a viagem, na chegada não conseguimos chegar a tempo de treinar ontem à tarde, devido a um engarrafamento gigantesco que a gente pegou na BF, ficamos 5, 6 horas na estrada de Curitiba para cá. Então, assim, naturalmente, né, todo mundo que passa por isso sente, mas não faltou transpiração em nenhum momento. Se faltou inspiração em alguns momentos, não faltou transpiração. A Série B é isso, né, você transpirar quando você não tiver inspiração. Foi importante, né? Não tomar gol talvez hoje foi o mais importante para a gente, porque nós vínhamos jogando bem, finalizando bastante, com muita posse, né? Sem ser eficaz com relação a fazer gol, né? Hoje se faltou um pouco de inspiração, não faltou transpiração, e essa transpiração nos deu um ponto para que a gente, né, saia dessa situação incômoda que nós estávamos. Em relação ao jogo passado, que comportamento teve o Paysandu neste sábado aqui? Olha, o jogo passado em casa, nós começamos bem. Depois que nós tomamos o primeiro gol, realmente a nossa equipe sentiu o baque, né? A gente até criou, finalizou, poderíamos, né, se fizesse um gol, ter dado um novo ânimo, mas isso não aconteceu. A diferença é que hoje não faltou transpiração. Não que tenha faltado no outro jogo, né? Até porque tecnicamente a gente conseguiu criar bastante. Mas a transpiração, o envolvimento do grupo, o grupo entendendo que nós precisávamos de um algo a mais, está mais focado nos detalhes, todo mundo. E hoje, assim, o que eu gostaria de destacar com relação ao trabalho dos atletas dentro de campo, a questão de transpiração, né, fazer dessa dificuldade que nós tivemos de logística, motivação para superar. Né, não adianta, temos que estar em movimento, se nós pararmos, né, o carro vai passando por cima, e a equipe hoje esteve extremamente briosa no quesito de transpiração, lutou até o final e conseguiu pelo menos um empate aqui hoje. Tecnicamente, para você, o jogo em si foi abaixo da expectativa? Você acha que as duas equipes deixaram a desejar em inspiração? Sim, tecnicamente eu acho que para as duas equipes, como eu falei, para uma primeira fase de construção estava muito ruim esse toque de primeiro. A equipe do Operário tem essa qualidade, a gente estava analisando a equipe do Operário jogando fora contra o Criciúma, contra o Avaí, uma equipe que também tem muita qualidade, que troca passes rápidos com jogadores jogando com 2 meias, como vinha jogando com o Bosquilha, com o Neto, né, um volante que tem qualidade. A nossa equipe teve um pouquinho de dificuldade também com relação ao jogo jogado. Mas, como eu falei, hoje o mais importante é destacar a transpiração da nossa equipe. Hoje nós fizemos uma alteração na forma de se defender. Né, nós iniciamos no 4-1-4-1, alternando para um 5-4-1 em bloco baixo. Né, enfim, eu acho que a nossa equipe suportou bem e transpirou bastante em detrimento da inspiração, que realmente acho que faltou para as duas equipes. Agora perguntas do Michel Anderson, da Rádio Liberal. Nos jogos passados, uma característica do time era o volume de chances criadas e o alto número de finalizações. No jogo de hoje, até os 30 minutos, foram apenas 3 finalizações, nenhuma no gol. O que ocorreu para esse número ter diminuído consideravelmente? Encaixar as transições, né, finalizar um pouco mais de qualidade. A gente até começou a ameaçar ali alguns bons contra-ataques, mas realmente demoramos um pouquinho, né, incomodar o goleiro deles. Ali no segundo tempo nós tivemos alguns contra-ataques pontuais, nós poderíamos inclusive ter feito um gol, né? Mas enfim, hoje o importante era estancar, não tomar gol, né, valorizar isso em detrimento do que nós vínhamos fazendo e não vinha vencendo nem pontuando.
Você mexeu novamente bastante no time e alguns jogadores que não vinham atuando, como o Marcelinho, ganharam oportunidade. As mudanças foram todas por conta da final da Copa Verde ou mudanças técnicas e táticas? Se você puder detalhar. Mudanças táticas, técnicas, rodar o elenco, como eu falei, a logística ela é insana. Quem não está no dia a dia não sente isso, só a gente que está internamente. Você vê todas as equipes com muitas lesões, todas as equipes rodam, tem que usar o elenco, porque a gente, por exemplo, viajamos 24 horas para chegar até aqui, né, sem conseguir pisar no gramado, né, só viajando, só dentro do aeroporto, só dentro de hotel, e tem que dar uma oxigenada, senão a gente machuca mais do que nós machucamos hoje. Hoje 2 se machucaram, talvez se não tivesse oxigenado mais poderiam ter machucado. É a logística, é a realidade que a gente vive num país continental, de muita viagem. Nós tivemos 2 dias de um jogo para o outro, uma viagem continental no meio. Boa noite, professor Luizinho, Marcelo Guedes, do canal Meu Paysandu. Primeiro ponto em 4 jogos. Por ironia, acredito que seja contra o adversário mais difícil dos 4 que nós enfrentamos até o momento. E detalhe, na casa do adversário. Importante retirar pontos fora de casa, mais importante ainda fazer dentro de casa. Analisando os 4 adversários que tivemos até o momento na Série B, qual é a principal dificuldade que o Paysandu está enfrentando na sua visão, e qual é o principal desafio para os próximos jogos a partir daqui? Uma grande dificuldade na Série B, quando você oxigena a equipe, é que você não consegue treinar, né? Quando você muda muitos jogadores, você tem tempo, você articula melhor alguns movimentos, algumas ações, você vai mais para a lousa, vai mais para o vídeo, mais para as análises, né? Assim, devido a essa logística, a sequência de um jogo para outro com apenas 2 dias, o que mais dificulta para dar padrão, deixar a equipe mais organizada é isso, com relação... Mas é a nossa realidade, eu estou falando de algo que dificulta, né? Qual foi a outra pergunta que você fez? A principal dificuldade que o senhor está tendo até aqui, que o senhor enfrentou nos 4 jogos, e qual a principal mudança que o senhor precisa fazer pensando nos próximos, para corrigir? Com relação à dificuldade, eu falei um pouco, quando a gente tem pouco tempo de um jogo para outro e a gente precisa dar uma oxigenada na equipe, a gente está com uma sequência de muitos jogos. O que precisa fazer agora, nós vamos ter o 3º dia para jogar a final da Copa Verde, né? Depois nós vamos ter 2 dias para jogar contra o CRB novamente. Apesar que a nossa metodologia, os nossos trabalhos, a gente trabalha todo mundo, né, dentro de suas funções, para que quando a gente faça essas trocas, todo mundo saiba o que tem que fazer. Mas você trocar 3, 4, 5, muitas vezes a gente precisa fazer, isso dificulta um pouquinho mais. Mas agora nós vamos ter o 3º dia para jogar, nós vamos precisar agora mudar a chave, vamos jogar a segunda final no ano, o Paysandu já é campeão no início da temporada, agora temos a oportunidade de novamente brigar por uma conquista e depois, 2 dias depois em casa, voltar a pensar na Série B, que é o CRB. A dificuldade é essa que nós temos de pouco treino para as mudanças que nós fazemos, então fazer com que a gente seja mais didático possível e os jogadores entendam o que a gente quer de um jogo para o outro. Tá certo, muito obrigado ao técnico Luizinho Lopes e a você também, torcedor bicolor, que acompanhou mais essa entrevista pós-jogo aqui no nosso canal no YouTube. Inscreva-se na Papum TV Gingabete, ative o sino das notificações e fique por dentro de tudo que acontece aqui no maior campeão da Amazônia. Uma boa noite a todos.